Queridos irmãos, estamos celebrando na igreja um momento muito grande de festa, solenidade, Pentecostes. Nós temos esses três momentos, ou podemos dizer as três celebrações maiores da nossa fé. Celebramos o Natal e a celebração tão grande que tem missa da vigília, missa da aurora, missa da noite. Celebramos e oitava de Natal. Depois celebramos a Páscoa, mesma coisa, missa da vigília, missa da aurora, a missa da noite, missa do dia e oitava de Páscoa. E agora a celebração grande de Pentecostes, que também é assim, missa da vigília, a missa do dia e oitava de Pentecostes. É claro, né? Paciência para o povo. A gente não consegue viver tudo direitinho. Amanhã eu vou dar folga para vocês, tá? Amanhã não precisa ninguém trabalhar, não, feriado. Mas terça-feira voltar ao normal. Aí tem que trabalhar. Mas quando a gente está no mosteiro ou está no seminário, aí então a gente celebra bem. A gente celebra oitava de Pentecostes, oitava de Natal, oitava de Páscoa. A gente consegue sim celebrar bem, né? Agora com o povo, paciência. Mas já estamos nos esforçando para celebrar bem, tá? Essa festa é a festa do Espírito Santo. E já no início precisamos fazer uma distinção. O Espírito Santo é Deus mesmo. E tem natureza divina. Agora, Cristo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todos têm natureza divina. Mas a segunda pessoa, o Filho, tem duas naturezas, humana e divina. Então o que a gente faz? A gente adora a natureza humana, matéria. E não é um símbolo, é verdadeiramente carne, corpo, sangue, alma e divindade. Então a gente já faz adoração. Agora, com relação ao Espírito Santo, só tem natureza divina, não tem natureza humana. A terceira pessoa só tem uma natureza. Só a segunda pessoa que tem duas naturezas. Então a coroa não se adora, se venera. É só um sacramental. Não é sacramento. Então não tem que fazer, não fazemos adoração. É um símbolo. Agora a Eucaristia ela não é um símbolo, ela é o próprio Cristo. Então se adora, porque é o próprio Deus, é matéria mesmo. Agora a pomba é um símbolo, não é Deus. A coroa também não é Deus, é um símbolo, representa, mas não é Deus. A gente tem essa devoção. Agora o Espírito Santo é Deus, que significa que é onipresente, onipotente, onisciente. Já disse, né? Pode tudo, sabe tudo e está em todos os lugares. E existe desde sempre. Claro que é o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Procede do Pai e do Filho. Esse amor é o Espírito Santo. Mas desde sempre existiu. Desde sempre. O Espírito Santo não foi criado. Ele é o gerado, é o amor do Pai e do Filho, mas sempre existiu. Não há começo, também não há fim, porque é Deus, Deus mesmo. Então devemos adoração ao Espírito Santo? Sim, é Deus. Deus. Agora o que nós falamos muito do Espírito Santo são aquilo, ou melhor, aquilo que é a missão. Que atribuímos o Pai à criação, mas o Espírito Santo é Deus, também participou. A redenção, morte, paixão, morte e ressurreição, atribuímos ao Filho a salvação da humanidade, mas o Espírito Santo participou, tá? E agora a missão do Espírito Santo, qual é? A santificação do homem. Santificação. Agora as leituras de hoje colocam para a gente como dois Pentecostes.
duas vindas do Espírito Santo. Primeira do Evangelho. Jesus diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já veio antes do Pentecostes, porque o Evangelho aqui é antes de vir para os discípulos. Então ele já veio para os discípulos. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a missão do Espírito Santo é a santificação do homem. E a melhor forma de santificar o homem, qual é? A misericórdia. O que faz a misericórdia? Ela arranca o mal. Porque se você perdoa, agora não tem mais mal, não tem mais o pecado. Então é o meio mais eficaz de santificar o homem do que a confissão? Não tem. Não tem. Então está santo. Está santo por causa do perdão dos pecados. E de onde vem o perdão? De onde que vem que os sacerdotes podem perdoar? Aqui está muito claro, o Evangelho de hoje. Jesus olhou para os padres, para nós, falou assim: vocês, os padres, são melhores do que os outros, separei vocês, então vocês têm condições de perdoar os pecados dos outros. Foi assim? Não. Não falou que é homem. Um falou: eu não confesso que é um padre que é homem igual aos outros. É claro, e muito mais homem que você. Não sou lobisomem, não. É homem. Agora não confessa, não atende confissão porque é melhor. Um dizia comedor de arroz e feijão como os outros. Sim, claro, você não sabia disso. Isso é evidente, né? Só porque a gente come arroz, feijão, um pedacinho de carne também, né? Suco de limão. Não se trata disso. Se trata que Cristo confiou o poder. E o poder de perdoar de pecado é de quem? Do Espírito Santo. Não é do padre. O padre é o canal, quem perdoa é Deus. Mas foi confiado aos sacerdotes. Agora, Deus faz o que quer, ué. A gente que manda no querer de Deus, não. Eu não acho, é problema seu. A gente não tem que achar, Deus faz o que quer, ué. Deus quis confiar, pronto. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E a melhor forma de a gente receber a paz esteja convosco, é o perdão. Quando a gente tem um pecado ou tem uma situação, a gente não dorme bem, não tem sossego. Recebe o perdão, aí está sossego de novo. Essa vida é um trem, não é? A gente fala, podia ter um pouco de sossego. A melhor coisa é faça então a experiência da misericórdia. Que a misericórdia de Deus faz isso, traz a paz, porque ela arranca o pecado, santifica o homem, aí traz a paz novamente. Esse é um Pentecostes. Assim vai nos santificando o Espírito Santo, tá? Agora, o primeiro Pentecostes, quer dizer, podemos dizer que é o mais importante, que é esse da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, é a plenitude do Espírito Santo. Porque, claro, o Espírito Santo já veio antes. Bem antes, né? Vamos pensar. Por obra do Espírito Santo, Nossa Senhora concebeu. Então veio o Espírito Santo. Quem que vem preparando e santificando para receber o próprio Cristo? O Espírito Santo. Claro, já tinha o Espírito Santo. Que essa é a missão do Espírito Santo, santificar o homem. Obra do Espírito Santo. Veja, a natureza humana é obra do Espírito Santo, mas a segunda pessoa, o amor do Pai e do Filho, que gerou o Espírito Santo. Se não entendeu, tá bom. Que se entendeu, que está complicado. É um mistério da nossa fé. Sempre existiu o Espírito Santo. Agora, essa é a missão do Espírito Santo. Vem o Espírito Santo, e o que faz? Vai nos santificar nas faculdades humanas. Tá? Não é mágica. Está santo. Abracadabra, está santo. Não é assim. Vai nos santificar nas nossas faculdades. Quais são as faculdades? A inteligência e a vontade. Tá? Não entendemos tudo, não sabemos tudo. E a gente vai ficando velho. Aí vai, agora já estou entendendo um pouco da vida. Começa a entender, aí fica velho, começa a esquecer. Assim, começa a entender, está esquecendo, aí fica velho. Aí esquece tudo.
já a cabeça não funciona. Muitos tiveram Covid, foi assim, né? Já começou a esquecer as coisas. Está ficando velho, não é o Covid, não. Foi Covid. A idade está chegando para a gente. Agora, o que faz o Espírito Santo? Dá-nos sabedoria. Veja que bonito o Evangelho, a primeira leitura. Quem são esses homens? São ignorantes, pescadores, cobradores de impostos. Nenhum deles tem PhD. Nenhum tem curso superior. Sim, São Paulo mais à frente. São Paulo é fariseu, então podemos dizer, ele tem um PhD. Mas os outros não têm. E vem o Espírito Santo, desce sobre eles, e agora eles falam na sua língua própria, e todos entendem nas suas próprias línguas. Então eles começam a questionar. Olha o jornalzinho. Bom, voltamos a fazer propaganda do jornalzinho, tá vendo? Vamos lá, primeira leitura. Cheio de espanto e admiração. Está lá, versículo 7. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? De onde vem tanta sabedoria que a gente entende? Não era gente como a gente? Nenhum tem curso superior, agora fala língua, todo mundo entende. Se que a gente estuda um pouco de inglês já nem consegue, sabe mal é mal o inglês, nem sequer falamos bem português. E de onde vem tanta sabedoria? Do Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo? Transforma homens ignorantes em homens sábios. Muita sabedoria. Vem o Espírito Santo também formar a vontade. Esses homens são um bando de medrosos. Quando buscam Jesus no Getsemane, cadê os discípulos? Fugiram. Agora, cadê os discípulos? Todos sumidos. Agora vamos para o Evangelho, aproveitar o jornalzinho. Como começa o Evangelho? Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Por que as portas estão fechadas? Bando de medrosos. Tem muito medo. Podem morrer a qualquer momento. Não tem coragem, são muito medrosos esses homens. Agora vem o Espírito Santo. Não estão com as portas fechadas? Vem o Espírito Santo, o que faz? Pega esses homens covardes e os transforma em homens corajosos. Todos deram a vida por Cristo em martírio. De onde vem essa coragem de testemunhar o nome de Cristo, de evangelizar em todos os lugares, sem medo nenhum? Do Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo. Transforma homens ignorantes em homens sábios, homens covardes em homens corajosos. Conhecimento, para a gente poder conhecer melhor a Deus, para amar e servir a Deus. E uma vontade mais firme, para a gente poder ser fiel e perseverar no nosso caminho. Essa é a ação do Espírito Santo. Sabedoria e uma vontade forte para a gente, ou dizer melhor, uma fé inabalável como a rocha, firme, para a gente aguentar as situações da vida. Ação do Espírito Santo. Agora, quantas são as ações do Espírito Santo? Inúmeras são as ações do Espírito Santo. Inúmeras. Grandes são as ações do Espírito Santo. Nós podemos numerar 3 bem concretas. Primeira ação do Espírito Santo. Vem o Espírito Santo em nossa vida e nos faz enxergar nossa própria culpa. É sabedoria reconhecer si própria, conhecer sua própria culpa. Quem sou eu? Às vezes passamos a vida inteira e a gente não sabe, não se conhece bem. Enxergar a própria culpa, não de forma humilhante, mas humilde. Porque um sabe quem é, reconhece as suas fraquezas, sente a necessidade de Deus. Aí Deus pode fazer algo grande por ele.
Aí vem o Espírito Santo. Então, quando um chora o seu pecado, ótimo, é a ação do Espírito Santo. Quando a gente não consegue enxergar nenhum erro, mau sinal. Não tem muito o Espírito Santo aí. Segunda ação do Espírito Santo: enxergar o bem que existe no irmão. O bem que existe no outro. Sempre há o bem. Nós vivemos assim na sociedade. Se você vai falar com os homens, fala mal das esposas e dos meninos. Se você vai falar com as esposas, fala mal dos maridos e das crianças. Se você vai falar com os filhos, vão falar mal dos pais. Porque nós vivemos na sociedade uns pendentes dos erros dos outros. Normal até já. Parece, é comum. E a ação do Espírito Santo é outra. Quando nós enxergamos muito defeito no irmão, não é o Espírito Santo. É outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. Pode saber. É o mesmo Espírito que estava estragando o som. Tá? Não é o Espírito Santo esse. Pode ficar tranquilo. Pode bem saber que não era o Espírito Santo. Essa é a segunda ação do Espírito Santo. Enxergar o bem que existe no irmão. Terceira ação do Espírito Santo é a unidade. Somos diferentes. Pensamos diferentes. Mas não por isso temos que estar distantes. Nem por isso temos que estar brigados. Nem por isso. Somos diferentes, mas não por isso tem que estar distante, desunidos. Essa é a ação do Espírito Santo. E essa unidade não se trata só de ser amiguinhos entre nós, é a unidade do ser. Quantas vezes um vem para a missa que sente como que está em cacos, em pedaços, porque às vezes a vida faz isso com a gente. E o que faz o Espírito Santo? É como um quebra-cabeça, pega e une novamente. Aí faz a unidade do ser. É a unidade, beleza da unidade, né? Aí devolve a paz que a gente tanto necessita. Mostrar nossa própria culpa, enxergar o bem que existe no irmão e a unidade. Regala em nós a unidade. Grandes são então as ações do Espírito Santo. Bem, nós precisamos ou necessitamos invocar o Espírito Santo. Quando nós precisamos do Espírito Santo? Nós fazemos um pecado muito grande às vezes. Lembramos muito do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas quando a gente precisa do Espírito Santo? Todos os dias. Que vai fazer prova. Você vai fazer prova. Vem Espírito Santo antes da prova. Tem que estudar também, claro, né? Porque o Espírito Santo vai falar: vem Espírito Santo. Se vocês, as mães, vão cuidar dos filhos, vem Espírito Santo. Como vocês vão administrar os seus bens? Porque esse dinheiro que vocês têm, tá? Dinheiro aí, você trabalhou, não é seu, é da família. E você não pode gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Tá? É da família. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E as moças, vai arrumar um namorado. Quem? Vem Espírito Santo, né? Para discernir. Vai casar ou não vai? Vai casar ou não vai? Vem Espírito Santo. Vocês viram como nós necessitamos invocar o Espírito Santo? Quando? Todos os dias. Levantar, antes de fazer qualquer negócio, antes de tomar as decisões. E se nós invocarmos sempre o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe o que faz? Santifica, transforma o homem, salva o homem. Essa é a ação do Espírito Santo. Agora, o que cabe a gente? Uma coisa muito pequena. Porque na verdade tudo é o Espírito Santo. Mas da nossa parte uma coisa pequena. Qual é? Docilidade com o Espírito Santo. E a melhor testemunho de docilidade é o de Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isso é docilidade. O resto o Espírito Santo vai fazer. A única coisa que toca para nós, temos essa atitude da Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o resto o Espírito Santo faz. Tudo o Espírito Santo vai fazer se nós invocarmos o Espírito Santo. A única condição é essa: docilidade de coração. Quer dizer, ser generosos com o Espírito Santo. O resto o Espírito Santo vai nos fazer. Vai nos transformar, vai mudar. Vamos ser homens melhores, pessoas melhores. Quem já na missa rezou pela sua própria conversão, vem Espírito Santo, dá um jeito nessa minha vida. Dá um jeito nessa minha vida para ficar um homem mais santo, uma mulher mais santa, uma família mais santa, uma paróquia mais santa. Vem Espírito Santo, dá um jeito na gente, tá? Na nossa vida. Vamos terminar. E que vai ficar bem de concreto para a gente. De hoje em diante, vamos fazer um esforço maior antes das nossas decisões, antes de qualquer atividade, invocar o Espírito Santo. Tá? É esse cara mesmo? É ou não é? Tem certeza que é esse cara? É esse ou não? Vai invocar o Espírito Santo primeiro. Senhor, será que é esse? Vem Espírito Santo, me ilumina, né? Vem Espírito Santo. Imaginou se nós invocarmos sempre o Espírito Santo? Então fica um bom propósito para a nossa vida hoje. Invocarmos sempre o Espírito Santo nas nossas decisões, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E vocês vão ver, um vai percebendo como vai encontrando tanta sabedoria, né? Nossa, que passei tanto tempo da minha vida, hoje eu entendi. Vem Espírito Santo, tá? Muito tempo eu não conseguia, não tinha força de vontade para vencer um vício. Vem Espírito Santo, venceu. Vem Espírito Santo, e venceu. Grandes são então as ações do Espírito Santo. Podemos ficar até amanhã falando, vem Espírito Santo, tá? Mas fica menos esse propósito no nosso coração hoje. Antes das decisões, antes das nossas atitudes, nosso caminho dessa vida, qual vai ser, irmãos? Vem Espírito Santo, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém.